Então, eu vou começar agradecendo o convite pela COR, né? E vou fazer, então, a apresentação da doutora Virgínia, que vai proferir a palestra agora. A Virgínia Costa, ela é engenheira metalúrgica, doutora em Ciências dos Materiais pela TU de Berlim, especializada em conservação do patrimônio histórico e cultural metálico. Professora aposentada da Escola de Engenharia da URGS, onde lecionou por 15 anos. Lecionou também no Instituto Nacional do Patrimônio de Paris, além de realizar oficinas sobre conservação de metais em diversos países. Trabalhou como consultora independente para diversas instituições, entre as quais o Museu do Louvre, Paris, o Museu de História da Arte de Viena, o English Heritage de Londres, Museu Paulista e Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, foi bolsista convidada do ICROM de Roma, do Getty Museum de Los Angeles, e publicou inúmeros artigos sobre caracterização e tratamento de conservação preventiva de metais. Publicou agora um livro, em 2019, Modern Metals in Cultural Heritage, pelo Getty Institute. Então, eu tive que fechar aqui. Então, Virgínia, posso passar a palavra? Não sei, espero ter apresentado corretamente, por favor. Eu posso falar antes, então? Também claro. Agradecer a Virgínia pelo convite, né, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Rede de Museus da UFPEL e do curso de Conservação e Restauração, né? E que é um prazer te ter aqui conosco, né? Que a gente tenha uma tarde super proveitosa. Obrigada por ter aceito essa participação. Obrigada vocês pelo convite, é um prazer falar disso, vocês sabem que eu adoro essas coisas e que tenho, como eu estava falando com a André, eu tenho muitas informações, muitos dados de todo esse tempo de trabalho que eu gostaria de realmente transmitir, né, isso. Então, é uma boa ocasião. Eu vou começar a compartilhar a tela, eu vou apresentar para vocês e eu acho que depois a gente abre para perguntas, né? Vamos ver aqui o compartilhamento de tela, selecionar tela ou janela, tela inteira, permitir. O que vocês estão vendo? Porque agora eu não vejo mais nada, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, mas com a apresentação na lateral também, não está em tela cheia. Agora tá. Agora tá. Agora tá. Tá, então, o título, realmente, Impacto das Condições Ambientais sobre Objetos do Patrimônio, eu fiquei, algumas pessoas me questionaram depois, eu não deixei bem claro que seria o patrimônio musealizado, tá? Eu botei objetos, né? Mas eu não vou falar hoje sobre esculturas, edificações, pontes, né? Talvez seja assunto para uma próxima apresentação. Então, falando nisso, objetos musealizados, né? Então, a gente pensa o museu, o que é o lugar onde se colocam os objetos, bens culturais, né? Considerados com que tenham um certo valor, e para protegê-los de intempéries, né? De todo tipo de intempérie que se encontra ao ar livre, exposta, né? Um dos casos assim que me lembrou vocês devem conhecer o Marco Aurélio, né, que estava na Praça do Capitolino, lá em Roma, foi colocado pelo Miguel Ângelo em 1500, e alguns anos atrás ele foi transferido para dentro do museu para protegê-lo, porque chegaram à conclusão que o desgaste estava sendo muito acelerado pelas condições climáticas, né? Então, assim acontece com muitos objetos e então se coloca no museu de maneira a proteger de todos esses vilões aqui que se encontram do lado de fora, né? SO2, NO2, O3, poeiras, etc. Só que não faz muito tempo, talvez uma centena de anos, começou a se suspeitar que dentro do museu também existem muitos vilões, como gás sulfídrico, formaldeídos, ácido acético, ácido fórmico, poeira,
Essa é uma charge do Bart Ankersmit, não sei se vocês conhecem, pesquisador do Rijksmuseum, em Amsterdã, que trabalha muito com clima, né, atmosferas de museu. Então, o que fazer? Né? Tem até um artigo clássico do Odd, que era do British Museum, um dano, um perigo invisível dentro da vitrine, né? Está na vitrine. Então, é sobre isso, mais ou menos, que a gente vai falar agora, os problemas que aparecem com os bens culturais musealizados. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns exemplos que eu presenciei. Aqui, por exemplo, é uma copa, né? Tipo um cálice, de uma liga de estanho chumbo, que estava guardada numa vitrine de madeira há muito tempo. Aqui está... corroeu a base, né? Estava em cima de um suporte de feltro. Aqui é um relicário de prata do século XII, da Notre-Dame de Huy, que fica na Bélgica, que eu também participei do estudo, do restauro, nos anos 2000. Então, ele estava na igreja, em função de velas, de fiéis passando por perto, etc. Ele estava a prata toda escura, preta, do lado exterior, e aqui é o reverso dessa face, desse anjo, porque nesse local, esse relicário é uma chapa fina de prata, né, que é pregada em cima de uma casinha de madeira, digamos. Então, nesse local tinha sido usada uma madeira verde, entre aspas, que acabou corroendo, né, dando essa coloração aqui para a prata. Aqui também, eu estava no Museu da Música em Paris, examinando alguns saxofones do Adolphe Sax. Então, olhando através da binocular, com uma lente de aumento, a gente vê o dano que depósitos de partículas fazem na superfície, depois de um certo tempo, né? Que essa aqui eu tirei do lugar e ficou a marca ali. Quer dizer, já está danificado e é um problema para tirar uma marca dessas depois. Eu me baseei um pouco, assim, me guiei agora para essa apresentação nesse livro, não sei se vocês conhecem, não é a Bíblia, é um livro bom que tem muitas referências, tá? Eu usei como um exemplo. Eu acho que vale para se ter, para se consultar em caso de dúvida, né? Então, alguns itens, nossa, estou indo ao contrário, que são abordados ali seriam tipos e fontes de poluentes, potenciais efeitos desses poluentes sobre os materiais, nível de poluente associado com o dano ao objeto, né? Quanto é admitido para não causar dano. Ele também aborda testes para detecção e compatibilidade, para saber se eu usar um veludo na vitrine com tal objeto vai dar certo ou não. E fala um pouco de proteção por vitrines e por barreiras, né? Então, a gente vai abordar rapidamente, mais ou menos rapidamente, esses itens aí. No primeiro caso aqui, tipos e fontes de poluentes, danos materiais. Eu acho que talvez vocês não consigam ler, eu fiz uma foto, mas eu queria mais mostrar a tabela, o tipo de coisa que se encontra, eu fiz desse livro, mas se encontram em muitas outras literaturas. Essa tabela, então, é fontes de poluente e efeito. Aqui ela lista, nessa coluna, ela lista os poluentes, óxidos de nitrogênio, de enxofre, ácido acético, fórmico, etc., etc. E aqui, então, ela dá as fontes exteriores, da onde eles vêm do exterior, as fontes no interior, os materiais que sofrem, que são agredidos por esses poluentes, e aqui o tipo de dano observado. Tá? Então, eu fiz aqui um zoom de, por exemplo, sulfeto de hidrogênio, que eu vou dar diversos exemplos aqui de prata, e o sulfeto de hidrogênio é o vilão para a prata. Então, aqui está escrito sulfeto de hidrogênio, aqui no exterior ele é encontrado nesses materiais, no interior ele é encontrado na lã, em têxteis, em borracha, pintura, ou tintas, material orgânico. O risco, metais, especialmente prata, tá?
cobre, etc, etc. Eu sublinhei aqui prata, e o dano, escurecimento, corrosão, descoloração, etc. Um outro poluente bastante encontrado, bastante falado, é o ácido acético, que, como vocês veem, não vem do exterior. Esse realmente é inimigo na trincheira, é encontrado nos materiais de construção de vitrines, por exemplo, MDF, adesivos, essa silicone que sai aquele cheiro de vinagre, né? Degradação de filmes de acetato de celulose. E entre os metais que ele ataca muito está o chumbo. Tá? E também escurece, corrói, formação de sais, enfim. Então, esse tipo de tabela, como tem nesse livro, mas vocês acham em diversos lugares. Já dá uma ideia do que a gente deve evitar, mas, por incrível que pareça, parece que as pessoas não leem quem projeta as vitrines, quem projeta os museus, não sei, não toma conhecimento disso, e se vê muito e muito os mesmos erros sendo repetidos. Indo um pouco mais adiante, se tentou definir o nível de poluente associado com dano ao objeto. Tá? Então, quanto... Tá, eu tenho H2S, mas será que o que eu tenho é pouco, é muito? Né? Quanto é ruim? Então, teve diversas normas. Aqui também essa tabela não é para olhar em detalhes, é só para ver como teve tentativas de normas, tá? Do governo, dessa firma Purafil, não sei se vocês conhecem, eles são bem ativos, fornecendo materiais para museus na Europa. Então, tentar definir concentrações desses poluentes aqui, concentrações mínimas aceitáveis, tá? E também mas isso aqui é muito, assim, o texto que acompanha essa tabela diz que isso foi muito feito em função, assim, do quanto se conseguia medir, e não tanto do quanto causa dano no material, tá? E vocês, olhando em geral, praticamente todos, algumas exceções, eles estão em ppb, tá? Concentração deles, a quantidade deles está em ppb, que é parte por bilhão, ou seja, uma parte daquele senhor ali em 1 bilhão de partes do ar. Então, como medir isso? Realmente é um problema, tem que se ter técnicas bastante apuradas, especializadas para medir SO2, uma outra que seja especializada em NO2, uma outra que seja, enfim, tá? Então tem já esse problema, como medir quantidades tão pequenas? Tem a outra grande questão é mediu, e daí? O que a gente faz com isso? Mediu, chegou a uma certa concentração, o que se faz com isso? Então, também teve tentativas, tá, de definir a poluição admitida de ácido acético, se a gente quiser que dure 1 ano, ou que não se veja, melhor, esse aqui não se veja efeito, seria 1000 ppb, 10 anos seria 100, enfim, e assim. Mas vocês observem que aqui está escrito, ó, esses valores são válidos para coleções típicas de museu, mas não para materiais supersensíveis como prata, chumbo ou borracha. Quer dizer, a coisa não é bem assim. Existe a tabela, mas na hora de aplicar, bom, eu tenho uma coleção de prata, mas não é para prata. Tá, então fica realmente muito difícil de usar todos esses dados que estão por aí, todas essas medidas, todos esses pessoal, físicos e químicos que têm super técnicas, enfim, para medir isso, né? Aliás, eu peguei essa frase aqui do Peter Brimblecombe, que é um cara de Norwich, na Inglaterra, que tem muitos artigos e livros publicados, e ele fala isso mesmo, que o interesse na poluição do ar nos museus é focalizado na medida da concentração dos poluentes, mais do que abordar o dano que eles causam, né? Então, a gente, quando consegue medir, que já é difícil de medir, porque vocês veem, é muito pouco, não se sabe o que fazer com aquilo, né? Aqui tem um exemplo,
tá? Esse gráfico mostrando o escurecimento da prata num ambiente contendo sulfeto de hidrogênio, como eu disse, é o vilão, tá? Então, aqui nas ordenadas, vocês leiam, aqui tá ganho de massa, mas se lê corrosão, tá? E aqui na abscissa é o tempo em horas, tempo de exposição. Então, aqui todas essas curvas, essas retas, foram feitas com uma quantidade padrão de H2S, prata exposta a essa concentração de H2S. Aí se vê que, no primeiro caso aqui, quando não tem oxigênio, tem pouco oxigênio no ar, e quando o ar está seco, não tem umidade, são essas duas curvas amarelas aqui, ou seja, a corrosão é praticamente zero. Tá? Ela não, durante esse tempo de horas que durou o experimento, tá? Depois a curva número 3 já mostra, sempre com a mesma concentração de H2S, aqui mostra com um pouco de umidade relativa, 75% de umidade relativa, já cresce a corrosão, o escurecimento da prata, e finalmente aqui com ar seco, mas com um oxidante, e aqui com esse oxidante e com umidade relativa. Então, a corrosão aumenta muito mais. E isso é uma coisa muito importante que a maioria das pessoas esquecem, é a sinergia entre esses fatores. A maioria das pessoas que tem esses equipamentos para medir poluentes, eles não consideram todos esses fatores, eles vão lá medir aquele que a técnica dele permite, né? E a sinergia é uma coisa, eu achei bem assim, que mostra bem o que é sinergia, essa sobreposição aqui, por exemplo, o amarelo e o azul, eles dão verde juntos, eles não são mais o amarelo e o azul, né? Então, não é o mesmo, a gente não tem como saber, por exemplo, o H2S, o sulfeto de hidrogênio, no deserto do Saara, não vai, pode deixar 1 quilo dele do lado da prata. Na floresta amazônica, 100 ppb, de certo, já vão reagir com a prata, por causa da umidade, etc, etc. Então, esse aspecto sinergético é importante e deve ser pensado. Bom, então a gente falou das condições ambientais, já está de poluentes, luz também é uma coisa, eu sou engenheira metalúrgica, então estou dando exemplo de metais, né? Por exemplo, a luz em geral não afeta os metais, mas tem o cobre, tem um óxido de cobre, que é um mais pretinho, assim, marronzinho, que é a tenorita, que é um semicondutor e ele é afetado pela luz. Então, a corrosão, a deterioração do cobre pode ser acelerada na presença de luz, né? Então, cada caso tem que ser observado individualmente. Umidade no ar, que é crítico, como vocês viram, depósito de partículas também. Do outro lado, o que eu quis dizer, não dá para se olhar só as condições ambientais, tem que se olhar o artefato, claro que é o nosso objeto, né? A gente quer preservar o artefato, então é muito importante olhar para ele, olhar qual é a natureza dele. Ele é metal, não metal, plástico, se ele é metal, ele é prata, ele é cobre, ele é ferro, ele é... E assim vai indo, né? Olhar mais de perto o material, o seu estado de conservação, porque uma coisa é fazer um tratamento ou, não, fazer, digamos, projetar condições para conservar um objeto de cobre histórico, agora do século XX, digamos. Outra coisa é projetar uma reserva técnica ou uma exposição de um cobre arqueológico, que já está completamente cheio de craca, já está... Né? Então, isso aí também vai ter um papel muito importante, o estado de conservação dele, e eu coloquei aqui o tratamento, por tratamento anterior, porque, em geral, ele já passou, vocês... Conservadores e restauradores sabem que conservadores e restauradores usam produtos, muitas vezes não muito cristãos, vamos dizer, para tratar os objetos, né? Então, eu lendo milhares de relatórios de conservação, numa pesquisa que eu fiz lá no Louvre sobre prata, eu vi que a maioria deles, quando vai descrever o estado de conservação do objeto, o que encontra ali, diz assim, restos de produtos de limpeza. Então, sempre fica um restinho. E com a prata, isso
É um grande problema, porque antes de 1950 se usava cianeto para limpar prata. E se a gente encontra o cianeto hoje em dia é bem perigoso, né? Então, sempre tem esses restos. Então, tudo isso tem que ser considerado para ver quais são as melhores condições. A natureza do artefato, aqui eu dou um exemplo, por exemplo, quando a gente fala na prata, tá? A gente pensa prata, tá, cinzinha, cinza metálico, assim, né? Só que a prata, o que a gente chama de prata, não é só prata. Não é prata pura é muito mole, que nem folha de alumínio, tá? Ou o que a gente chama de prata, o objeto, ele é um banho, ele tem um banho de prata, ele tem um núcleo, assim, de cobre ou de latão, tá? E ele foi banhado, aqui a gente está vendo só a superfície, né, cinzinha, ou então ele é uma liga, quando é prata maciça, quando não tem banho, ele é uma liga com cobre. Então, aqui tá vendo, tem os dois, tem cinza e laranja, tá? Esses átomos que estão misturados, essas fases. E o que acontece? O que isso significa? Quando a gente tem aqui, desde aqui prata pura, aqui cobre puro, eu vou dar um exemplo, aqui seria 92% de prata, o que a gente conhece como prata esterlina, tá? Depois 80% e 70%. Então, se submeteu esses materiais, com 90%, digamos 80% e 70%, a uma atmosfera de sulfeto. Aqui eles ficaram pretinhos, né? Aqui eles ficaram, vocês veem que esse aqui, esterlina, ficou um pouco esverdeado, num ambiente com acetato. Aqui com 80 ele já ficou bem verde, aqui também, tá? E aqui com amoníaco. A prata esterlina não reagiu muito, mas aqui já reagiu bastante. Enfim, eu mostro isso porque muitas vezes eu já vi em museus limpando objetos de prata com amoníaco, né? Porque eles são de prata e o amoníaco não ataca a prata. Só que a gente tem que saber que a prata não é prata, que a prata é uma liga que tem cobre e fica verdinho por causa do cobre. Tá? Então, isso tem que conhecer bem a natureza do artefato, né? Para poder cuidar dele, que nem um médico, para cuidar de vocês, tem que conhecer, saber como é que vocês funcionam. Então, existem alguns testes que foram propostos para detecção, né, para saber se algum material ele vai exalar, vai liberar gases perigosos, agressivos, e se são compatíveis com alguns outros materiais. Então, foram criados já há algum tempo, eu não sei se já ouviram falar nesse ODD test, que foi criado pelo ODD, no British Museum. São chamados testes acelerados. Por quê? Porque se quer saber logo. Tipo assim, aqui essa amostra é um veludo que vai se usar, foi proposto para usar na vitrine, onde vão ser expostos metais, por exemplo, tá? Cobre, prata e chumbo. Então, se coloca nesse pote, nesse recipiente fechado, aqui com água, e aquece para acelerar bem as condições. Se tiver que soltar alguma coisa desse veludo, vai soltar e vai ter um efeito sobre o metal. Foi uma proposta interessante, mas o teste ODD, ele mesmo tem diversas limitações. Uma delas é, assim, que saem da vida real, digamos, né? É a temperatura que ele usa, ele propõe 60 graus centígrados, porque ele queria acelerar bem, né? Então, nessa temperatura, às vezes, a amostra mesmo já se desfaz, entende? Então, não sei, é um fator limitante. A umidade, que aqui dentro fica 100%, que, bom, aqui no Brasil, às vezes, a gente chega quase lá, mas é bastante elevada. Ele disse assim, para esse teste, ele disse assim, deixem 28 dias a 60 graus e com umidade 100%, e deixem 28 dias. Se depois de 28 dias essas amostras, cupons, não apresentarem nada, é porque este material passa. Então, vocês vão ver na literatura, tem muito, eu acho que no site do British Museum, eles têm até indicações de como fazer o teste, com banco de dados e tal. Passa, não passa, passa, não passa. Mas é difícil de tomar aquilo
para cada caso, porque os metais, conforme eles são preparados, se eles são bem polidos, se eles são só, se eles têm uma pátina, se eles não são bem preparados, eles vão dar resultados diferentes, né? Além dessa limitação da temperatura, da duração. Então, essa história de acelerar teste é bastante complicada. Eu aqui tenho um slide que eu gosto muito, um exemplo aqui, vocês veem um ovo a 37 graus durante 21 dias dá um pintinho, a 100 graus, 5 minutos dá um ovo frito, né? Então, quando a gente intensifica muito as condições, a gente pode mudar os resultados e não somente acelerar o processo, né? Mas muda completamente o resultado. Eu já vi isso fazendo, eu participei de um estudo, de um pergaminho na Biblioteca Nacional de Viena, onde eles fizeram um teste com papiro, não papiro histórico, mas eles simularam e tal, e fizeram testes a 90 graus centígrados, então estava o papiro completamente deformado, né? Não adianta nada acelerar tanto. Pode se acelerar um pouquinho, foi o que a gente fez nesse caso aqui, acho que foi nos anos 2000 no MASP, quando eles fizeram a nova exposição, aqui começaram a aparecer algumas manchas em alguns bronzes, né? E então a gente estava na dúvida de produtos que tinham sido usados nessa nova exposição. Então, o que eu fiz? Eu peguei bolachinhas de bronze, né, fatias de bronze, lógico que não era o mesmo bronze, aquele bronze com pátina e tudo, mas eu fiz um tipo de um odd test, coloquei em frascos aqui nesse potinho tem água, né, e eu usei 40 graus centígrados na estufa. Aqui tem uma coisa interessante também, tem um pedaço de tipo de uma lã, seria um cabelo, vocês conhecem essas escovas, assim, né, de varrer chão? Eu e a restauradora, lá na época, a gente foi falar com o pessoal da limpeza, se eles usavam alguma coisa para limpar a sala. Não usamos nada, produto nenhum, a gente não tem ordem de usar produtos para limpeza. Mas a gente limpa com uma vassoura alugada. Aí a gente foi atrás, a gente viu que era um cabo de alumínio, onde eles prendiam essa parte de pelo, assim, de fibra, e eles limpavam, usavam e mandavam, era alugada porque a firma dava assessoria, assim, então eles mandavam para a firma recondicionava, lavava, botava não se sabe que produto e devolvia para eles, tá? Então, às vezes, a gente não sabe, as pessoas não estão usando nenhum produto, mas os produtos estão sendo usados. Aí eu botei num outro, aqui é um pedaço da borracha, do piso, e botei aqui, tinha água, e aqui a cera que eles tinham passado só numa primeira vez a cera. E aqui eu botei um pedaço de um MDF usado na base das vitrines, tá? Aqui tem o pedaço do MDF, a água, e aqui a tinta usada para pintar essa base. E aqui vocês estão vendo que foram 2 dias. Esse bronze aqui, ó, vocês estão vendo que ele está branco. Tá branco porque aqui houve todo bronze contém um pouco de chumbo e alguns ácidos orgânicos vão lá pegar o chumbo que tem no bronze, tá? E fica esse produto branco. Só que aqui, como eu tinha pouco bronze, eu fiz um erro, digamos assim, eu variei 2 coisas ao mesmo tempo, eu botei MDF e a tinta, e aí eu não sabia se quem era culpado aqui era o MDF ou a tinta, né? Então, eu achava que era o MDF, fiz um só limpei o bronze, fiz um só com MDF, inclusive botei a serragem ali, e realmente ficou bem branquinho. Então, se viu que uma das causas, depois a investigação seguiu e se viram que tinha outros problemas também, mas uma delas era o MDF que estava soltando esses gases, esses ácidos orgânicos, né? Aqui foi um projeto que eu trabalhei na França, que foi expondo esses cupons, ao invés de acelerar o teste, a gente resolveu expor nos locais, tá? Então, aqui em Notre Dame, que isso aqui não existe mais, hoje em dia, não sei o que foi feito, aqui atrás dessa taça aqui,
estão os meus cupons metálicos, tá? Porque aí, justamente nessa maneira, a gente conseguia ter uma ideia dessa sinergia, né, do ambiente, dos fatores ambientais. Mesmo não sabendo, não medindo eles, a gente tinha o efeito deles sobre os cupons metálicos, e aí depois avaliava por uma técnica eletroquímica, que aqui não vem ao caso, mas a gente fazia eles se corroer, deixava exposto para ver se corroía mais ou menos e avaliava a quantidade. Se usou plaquetas também de prata, de cobre e de chumbo, porque a prata é mais reativa a esses gases, o cobre a esses, o chumbo a esses, né? Se preparava sempre da mesma maneira, com um pincel de fibra de vidro, e se fez um suporte assim, de acrílico, tá? Inclinado, para poder analisar os dois lados. Então, eu tinha esse suporte no mesmo ambiente, mas nesse lado de cima, além dos poluentes, eu tinha partículas precipitadas, né? E do lado de baixo eu não tinha só os poluentes gasosos, digamos. E deixava 6, 12, 18 meses e ia analisando. Então, aqui alguns resultados. Aqui é numa vitrine que foi projetada pelo Viollet-le-Duc na Catedral de Angers, na França, e se vê aqui, ó, que os dois de chumbo já estão bem branquinhos, tá? E era onde estava aquela copa que eu mostrei para vocês, aquele cálice de estanho chumbo, estava aí dentro, né, que foi corroído, e aqui se vê, por exemplo, aqui a corrosão, tá, na ordenada, e aqui esses três foram feitos, medidas, corrosão do chumbo, feitos na Catedral de Angers, aqui foi em amostras que eu expus em plaquetas que eu expus no Petit Palais, no Art Décoratif, num outro museu do interior, né? Então se vê que foi assim astronomicamente maior ali a corrosão do chumbo. Outras que eu expus na Catedral de Reims, aqui, vocês estão vendo do lado aqui dentro da vitrine. Então foi bem interessante, porque aqui esse T é uma sala, C é outra sala e O é outra, tá? E aqui tem dentro e fora da vitrine. Tudo que é I, dentro e fora, interno e externo, outside, né? Então se vê que... E aqui é a corrosão sempre, às vezes é representado por espessura, por outra coisa, mas sempre se lê corrosão. Então se vê que sempre dentro da vitrine a corrosão foi menor do que fora da vitrine. Tá? Mostrando, eram vitrines antigas, não eram vitrines especiais nem nada, mas mostrando que o simples efeito de barreira protegeu. E aqui um outro que foi feito com o English Heritage, com David Tickett, que a gente expôs também as plaquetas em Londres, não sei se vocês conhecem a Apsley House, que fica no Hyde Park, numa sala, aqui em cima desse armário, dentro da vitrine, e numa outra sala, que é o Dining Room. E aqui se vê, então, os resultados, aqui sempre a corrosão, aqui o H é o lado de cima, da mesma plaqueta, tá? Aqui, o lado de cima, a corrosão é bem maior do que o lado de baixo, porque aqui tem depósito de partículas. Quando está dentro da vitrine, que está protegido das partículas, a corrosão é praticamente a mesma, em cima e embaixo, e aqui na outra sala. E depois a gente colocou também aqui no túnel de Dover, tá? Aqui se vê até a poeira que está por aqui, e vocês veem a ordem de grandeza, aqui vai até 3.000, aqui vai até 700, quer dizer, aqui a diferença é muito maior entre a parte de cima e de baixo, né, por causa do depósito de poeira. Então, resumindo assim, tá, a exposição desses sensores, digamos, dessas plaquetas, ela é muito interessante, porque ela considera essa sinergia, a gente pode não saber exatamente a umidade relativa, se tem aquele poluente, mas ela evidencia o problema e indica medidas a tomar também, no sentido de, se sabe que, por exemplo, aqui, se isso aqui é considerado muito elevado nessa sala, se sabe que se botar para dentro da vitrine pode melhorar, ou então se resolve botar um ar-condicionado, se compara, faz a medida antes e depois de colocar o ar-condicionado, para ver se melhorou,
Então, dá uma indicação para onde ir. E, enfim, voltando, né, ao nosso plano, que a gente falou rapidamente disso aqui, dos poluentes, testes, na parte de proteção, tá, que seriam as vitrines e barreiras, que também falado nesse livro, vitrine, em geral, protege de partículas, como vocês viram naqueles exemplos. Aqui eu achei uns exemplos de colheres que eu tinha deixado, aí não foi bem vitrine, mas eu deixei expostas na minha casa, eu acho que eram uns 2 anos. Então, aqui se vê a parte dela, a parte superior, tá? Que está bem manchada, e aqui eu virei elas. Então, é a parte aqui que ficou 2 anos, ou quase, em contato aqui com o papel toalha, ou sem estar exposta a nada, né? Então, como é a diferença de proteger? Inclusive, isso aqui, não sei se algum de vocês já limpou prata escurecida, prata de museu, eu digo assim, não prata que a gente passa silvo, né? Mas esse tipo de escurecimento aqui é bem fácil de tirar. Esse aqui é bem difícil. Então, a vitrine é boa para proteger, mas ela pode criar um microclima. E foi o que se observou, por exemplo, esse aqui no Kunsthistorisches Museum, em Viena, que eu trabalhei com essas moedas greco-romanas, e elas estavam num lugar super chique lá, que é o Münzen Cabinet, o Coin Cabinet de medalhas lá, só que elas estavam num armário de carvalho, tá? E se viu aqui, a gente fez análise desses produtos que elas estavam se alterando, e nesses produtos aqui tinha muito chumbo. Vocês se lembram daquela plaquinha que eu botei com MDF e tal? Quer dizer, esse é um ácido orgânico que foi e atacou o chumbo da moeda, né? Então, porque estava fechada lá. Se ela tivesse exposta, talvez não tivesse sido tão grave assim o problema. Enfim, barreira a gente chama assim, são inibidores, não sei se já ouviram falar em inibidores de corrosão, ou ceras e vernizes, né? Alguma coisa que se aplica na superfície, no caso do metal, para impedir que ele reaja com o ambiente, no caso do ambiente ser agressivo. Eu acho muito perigoso, é uma tendência muitas vezes as pessoas, limpou, restaurou e tal, e botam verniz, botam uma cera. As pessoas se esquecem que essas ceras e esses vernizes envelhecem. Aqui uma representação esquemática. Eles craquelam depois de certo tempo, eles já não são mais reversíveis ou removíveis. E nesse craquelado, eles deixam passar, em presença de umidade relativa, eles deixam haver troca com o meio. Então, aqui tem alguns exemplos clássicos. Esse aqui saiu no Studies in Conservation, de 97, objetos de prata que tinham sido envernizados e deixados numa vitrine muito tempo. A vitrine era forrada, era com lã ou com feltro, e ficou nesse estado, né? Isso aqui foi um prato de prata romana que eu vi no British Museum. Aqui não está aparecendo muito bem, mas que se vê marcas assim que, a meu ver, são falhas no verniz que foi aplicado, tá? E que depois a coisa vai reagindo, vai envelhecendo assim e acaba ficando para sempre a marca, né? Aqui é um exemplo desse livro que eu mostrei para vocês, que mostra uma fotografia através do microscópio, tá? Aqui tem uma superfície de chumbo, onde foi passado verniz, e eu acho que verniz Romanhaus é um acriloide, é um B72, e aqui é uma não revestida, tá? Então, eles estão dizendo que justamente aqui onde não tem essa barreira, não tem o revestimento, a superfície reage, logo é visível aquilo e a gente vai lá fazer alguma coisa, tá? Aqui onde tem o revestimento, não é logo visível, a reação acontece só em alguns locais onde teve esse craquelado, tem falhas, né? E ela é muito profunda, ela acaba deixando marcas, então é muito perigoso, porque fica ali meio escondido e quando se vê já é muito tarde, né? Então, isso é um problema. Um exemplo aqui do Museu de Arte Sacra de São Paulo, assim, só para mostrar que eu não sou contra verniz, mas eu acho que tem que ser bem testado.
Vocês conhecem o Museu de Arte Sacra de São Paulo, é um museu que não tem ar-condicionado, tem um pátio interno, fica na Tiradentes, a poluição. Então, a gente resolveu, eles lavavam e limpavam com muita frequência a prataria, porque escurece. A gente resolveu fazer, então, testes com vernizes, assim, preparou, aqui um isopor, foi cravado no isopor ali, plaquetas de prata, com verniz, com uma cera microcristalina importada, com uma cera local e sem proteção, né? E aí nós, aqui é o museu olhando de cima, aqui é o pátio interno, botamos em diversos locais, tá? Como vocês estão vendo aqui. E observamos, depois de 2 meses, se vê que no armário da reserva técnica, ainda bem, estava tudo bonitinho, mas aqui na recepção, ó, sem nada. O que a gente queria com isso? Ver quanto tempo a gente ganhava de não ter que limpar a prata, porque cada vez que limpa, remove alguma coisa, e queria saber se a gente conseguiria remover facilmente esses produtos que se aplicou depois de um certo tempo, quando eles iam estar velhos, com craca, com poeira, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser feita antes de sair aplicando, né, verniz. Virginia, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho. A gente perdeu o áudio, uns 2 slides anterior a esse, não sei se na parte das barreiras, eu não sei se tu consegue retomar. Aí, Aqui, isso. Aqui deu o áudio, vocês ouviram ainda ou não? Não, eu não sei se o pessoal, acho que não. Pergunta se eles ouviram. Aqui ocorreu tudo bem. Eu não ouvi, não. Tá. Então, eu acho que é melhor repetir. Deu uma falha no áudio, num certo momento. Não sei se tu pode retomar um pouquinho. Posso, só não sei o tempo, assim, que eu já estou me estendendo, mas tudo bem. Então, dizendo que ceras e vernizes, inibidores, que é numa escala menor, são bons, mas não pode se aplicar par default, assim, entende? Para evitar coisas, porque eles envelhecem um dia e eles craquelam, e eles expõem, ou a gente não tem como aplicar perfeitamente, né? Então, ficam ali locais onde acontece, aqui foi a prata exposta num local que tinha lã e tal, que acabou corroendo e ficou com uma superfície toda picada, assim, toda cheia de furos, né? Aqui um prato romano do British Museum que tem umas falhas que não aparecem muito bem aqui, eu acho por reação, envelhecimento do verniz, que isso aí eu vi, esse aí não é um artigo, esse é um artigo, e esse aqui são superfícies de chumbo, olhada no microscópio, essa aqui coberta com verniz, essa sem verniz, ambas expostas a um ambiente agressivo, aqui ela reagiu por tudo e se viu rapidamente que ela estava reagindo. Aqui só reagiu nas falhas, então não se viu logo, e essa reação foi continuando em profundidade, tá? E aí faz um furo mesmo na superfície. Aí, para mostrar que eu não sou contra a aplicação de ceras e vernizes, mas que tem que se pensar bem, nós teve um estudo no Museu de Arte Sacra há muitos anos, porque lá eles têm muita prata, não tem ar-condicionado, não tem condicionamento, né, do clima, e fica na Tiradentes. Então, limpam frequência muito alta de limpeza de pratas. Então, para tentar ver se a gente podia melhorar isso com proteção, com revestimentos, a gente aplicou em 4 pons, né, com verniz, com cera microcristalina, cera nacional e sem proteção. E se colocou, aqui é visto de cima, o museu, com pátio interno, se colocou nos diversos locais, tá? Assim, fincados no isopor mesmo, não foi com aquele suporte e tal. E esse é o resultado 2 meses depois, tá? Que na reserva técnica, tudo bem. Aqui nos outros corredor dos Anjos, na recepção, vocês veem essa plaquinha da direita é a que não tinha revestimento, tá? Ela ficou só clarinha aqui onde estava cravada no isopor, né? E nessas outras, o que a gente, quer dizer, isso a gente viu, mas a gente queria ver, assim, quanto tempo será que a gente ganha de proteger será que é igual com o verniz, com a cera X, com a cera Y, ou tem um melhor que o outro? E depois, quando a gente tiver que remover, porque um dia vai ter que remover para aplicar de novo, como é que vai ser? Vai estar removível ou não, né?
Então, foi um estudo bem legal, que eu acho que é importante fazer em cada caso para a gente avaliar essa possibilidade de aplicar uma barreira. E não sair aplicando o que é... Todos os vernizes são bons, todas as ceras são boas, mas nosso caso é único. Aqui um teste rápido para vocês, que essa pergunta me foi colocada não faz muito tempo, tá? Tenho aqui o caso de um museu, onde as pratas armazenadas em um cofre estão escurecendo muito rápido. Pensei em checar o nível de H2S do ambiente do cofre, mas não tenho muita verba. Alguma sugestão? Bom, eu recebi essa pergunta, eu fiz algumas considerações, eu ia até dizer para abrirem, mas eu acho que a gente pode conversar juntos depois. Pensem em alguma sugestão que vocês dariam para essa pessoa aqui. O que eu coloquei para ela foi o seguinte, e depois, considerando tudo que a gente viu agora. O que significa escurecimento muito rápido? Tá? É a primeira coisa, a gente não reage ao que alguém disse que é um escurecimento muito rápido. O que é isso? Ela sabe como é que era antigamente, o que é não rápido, por que está dizendo que é rápido? Tem que ser uma coisa mais objetiva, não pode ser assim, não pode tentar responder uma pergunta como essa, né? Para que checar o nível de H2S? A gente acabou de ver, né, que só o H2S, sem umidade, sem oxigênio, então, assim, a pessoa já pensa, a primeira coisa, porque se sabe que o H2S é o pior inimigo da prata, mas custa caro determinar o H2S. Todo mundo pensa sempre em ter menos trabalho e ter mais, quer dizer, usar mais dinheiro para ter menos trabalho, para pensar menos. Mas não adianta, não tem por que fazer isso. Outra pergunta que eu fiz também, perguntar para essa pessoa, para quem viu, que está dizendo isso, com que produtos e como as peças foram limpas, como é que essas peças de prata que estão escurecendo rápido num cofre, elas foram limpas antes, não foram? Elas foram secas, não foram? O que aconteceu com elas antes, sabe? Não é assim, estão escurecendo rápido, façam alguma coisa. Tem outros materiais presentes que podem estar interferindo, podem estar ajudando, né? Enfim, foram algumas questões que me vieram assim, em função dessa pergunta que eu recebi assim, como eu passei para vocês, né? E eu achei que depois dessas questões, no mínimo essas questões respondidas, qualquer um pode fazer, colocar cupons eu digo essas plaquetinhas, tá? Isso aí pode se comprar até em pessoal que vende para joalheria e tal. Preparar, o negócio é preparar sempre da mesma maneira, né? Limpar, desengraxar e expor dentro e fora. Bom, esse é o primeiro passo depois de responder aquelas perguntas, né? Aí sim vai ver, realmente, dentro do cofre ela ficou preta em um dia, e fora ela não. Então, algo que está acontecendo. Mas vocês entendem? A gente tem que pensar antes de agir, né? Antes de fazer, assim, ser tão rápido, e até eu coloquei aqui. Então, considerar essas condições ambientais e os artefatos, e não é só um material, não é só um poluente, não é só aquela super técnica, o cara tem aquela técnica que vai me dar os ppb de... Não adianta, né? E também não é se isso, então aquilo. Tipo assim, que eu mostrei para vocês. A prata escureceu, eu preciso medir o H2S. Não ia servir para nada, ia gastar dinheiro, não serve para nada se não sabe, se de repente foi limpa com uma coisa que deixou restos ali, entende? Então, era isto. Muito obrigada. Vamos ver sair agora, se vocês quiserem comentar. Onde é que eu estou agora para parar de compartilhar? Compartilhar. Estou à disposição. Bom, primeiro, obrigada pela fala, eu acho que foi uma fala super interessante, me chamou bastante atenção a questão de ser técnicas mais acessíveis e menos fantásticas, assim, né? Eu aqui no grupo, não sei se tem alguém que tem alguma pergunta, tem várias pessoas que parabenizaram,
eu teria uma pergunta no sentido de assim, o tempo que é estabelecido para o teste. Existe algum tipo de tempo mínimo que se poderia fazer essas experiências com essas placas, com esses testes das amostras? Ou os 2 meses foram determinados? Teve algum método para determinar esse tempo? Não, aí depende da técnica que se tem, né? Tipo assim, com essa técnica eletroquímica, eu posso não ver e eu consigo medir, porque ela é muito apurada, tá? Então, pode ser muito, às vezes até uma semana, né? Mas eu acho que o ideal é deixar até se ver alguma coisa. E, em geral, como eu coloquei naquela sugestão que eu dei, do escurecimento no cofre, colocar no cofre e fora do cofre, ou em outro lugar, porque, em geral, essas respostas são mais relativas, né? Não é, a gente não está medindo quanto tem de H2S, de umidade, qual foi a velocidade de escurecimento, nada disso, mas a gente pode... isso pode ajudar muito, mesmo a gente não conhecendo. Digamos que ela ficou preta em uma semana, e se eu botei ar-condicionado no cofre, estou dizendo qualquer coisa, né? Ela demorou 1 mês e não ficou preta, poxa, valeu a pena, né? Vale a pena eu pensar nisso. É mais assim, relativo e observando, não tem tempo estabelecido, mínimo. Mais uma questão de experimentação no sentido de comparar o que poderia acontecer ou não entre um lado e o outro, pelo que entendi. E de sempre, como eu falei, pensar e olhar para as coisas e considerá-las como elas são, assim, na real, entende? Não o que está escrito, né? Puxa, se isso aconteceu assim, né? Vê essa pergunta alguma sugestão. Diz que está escurecendo rápido. Vai no médico e diz assim, o meu filho diz que tá ficando com dor de barriga. O que eu faço? Né? Sabe, assim, tem que se ter, eu acho que tem muito, às vezes, de receita disso, se isso, então aquilo, né? Que as pessoas querem, não pensam muito, e eu acho que se conseguirem ter mais dados, né? E, por exemplo, a questão, como os metais né, são majoritariamente ligas, eu poderia ter, por exemplo, assim, eu posso, em alguns tipos de teste, não ter a mesma precisão nas ligas, mas, por exemplo, eu poderia pressupor que eu tenho maior quantidade de prata ou maior quantidade para fazer, porque eu nunca vou saber exatamente qual é a liga desse material que eu estou, vamos dizer assim, investigando, né? Se não fizer alguma análise mais analisada. Tu diz do objeto? Isso, do objeto em si. Tem 2 coisas. Esses cupons que eu chamo, metálicos, eles não são usados como representativos dos objetos que eu quero proteger. Eles são usados como sensores, tá? Então, a prata, ela é sensível aos gases redutores de enxofre, o chumbo é aos ácidos orgânicos, eu estou usando, posso usar até para avaliar uma vitrine onde não tenha metal, mas eu quero saber se tem muito ácido orgânico, então eu vou usar chumbo ali dentro, e eu vou ver se o chumbo fica branquinho, é porque tem muito. Aí eu mudo um parâmetro e boto de novo e ele não ficou branquinho, entende? Compreendo. Só tem que ter o cuidado, o único cuidado é assim, é usar sempre o mesmo chumbo, né? Se vai comparar, preparar sempre da mesma maneira, desengraxar, ou como eu falei, eu preparava, pode ser com uma lixa, eu preparava com pincel de fibra de vidro, assim, tomando cuidado, né? Para preparar, para ele estar sempre reativo igual, entende? E, por exemplo, quanto mais polido, ou vai fazer diferença se eu fizer um polimento ou não, né? Completamente diferente, Então tem que usar sempre da mesma maneira, ou bem polido ou bem rugoso. Quanto mais rugoso, mais reativo é. Mas... Eu queria, no caso, acelerar o meu processo se eu deixar ele rugoso. Sim, acelera. Por isso que eu usei a fibra de vidro, tá? Assim, eu fazia sempre no mesmo sentido, tá? E para deixar ele bem reativo, né? Tá, ok. Deixa eu ver se tem mais alguma
Eu não encontrei aqui, se a Andréa pode me ajudar, porque eu não encontrei nenhuma pergunta, mas tem aqui. Em relação às barreiras, a Thais Helena de Almeida pergunta, em relação às barreiras, é possível perceber o envelhecimento de uma cera e agir antes que essas fissuras permitam a entrada da umidade? Não, eu acho que a minha experiência é que a gente só percebe quando já penetrou e aí já está saindo produto de corrosão, no caso do metal, entende? O problema já está feito, que depois vai ser difícil. Se for uma superfície polida, como aquele prato romano que eu mostrei, uma superfície de prata polida ou de cobre, é muito difícil tirar uma marca depois dessas, né, que fica. Não tem como, e a minha experiência, eu não sei com vocês, que estão acostumados a passar ou a proteger, a minha é praticamente impossível invernizar alguma coisa sem ter uma falhinha, uma coisinha assim, seja técnica manual, com aerógrafo, com isso, com aquilo, é muito difícil, né? Se não esquecer alguma parte. Tá certo, obrigada. A Andréa Bacchettini pergunta: esses testes funcionaram para as molduras, esculturas douradas ou policromadas? Se eles funcionam para molduras e esculturas policromadas e douradas? Ou só para objetos totalmente metálicos? Não, isso que eu falei, esses testes não são para objetos metálicos. Os metais são usados como sensores do ambiente. Tem que saber, André, quem seria o que tu está procurando com molduras e esculturas douradas. Como eu falei, se é ácidos orgânicos, então tu vai expor chumbo. Se é 2S, vai expor prata. Ou expõe todos, entende? Mas qual seria o problema das molduras e esculturas? Aí tem que saber antes isso. Ou expõe todos, não sei. Ok, obrigada. A Andréa está digitando, deixa eu ver se eu passei aqui alguma. Às vezes não ando com o cursor. Não. A Andréa está digitando aqui, Ellen também. Já vem 2 perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta completamente, ou depois a gente faz, porque eu estou muito curiosa para saber um pouco sobre essa sua vertente um pouco mais, que é bastante poética, que é sobre essa uma olhada, as fotografias. Eu quero, talvez, por final, deixa eu ver aqui o que a Andréa escreveu, mas eu fico muito curiosa para saber um pouco sobre esse percurso mais criativo. Isso que tu não conhece nem a metade, né, Mariana? Tu não me ouviu tocando pandeiro ainda. Não, mas eu gostei tanto das fotografias que eu achei que uma pessoa assim dentro da área das ciências com lógica, né, tem um lado tão poético junto. Acho que meu áudio saiu. A Andréia disse que foi respondido, né? Enfim, então tá, só para recapitular, né? Assim, opa, cadê vocês? Estão aí? Mariana, estás aí? Sim. Perdendo o áudio. Os metais são usados como sensores, tá? Não são como equivalente do objeto que eu tenho na vitrine que eu quero proteger, né? Lógico que se for do mesmo tipo, melhor, porque aí já antecipa um pouco. Mas vocês viram, a Mariana caiu, que naquele exemplo que eu mostrei do MASP, que, tipo assim, eu botei bronze para fazer o teste, um bronze nu, e as esculturas eram patinadas. Não é a mesma coisa, não era para representar as esculturas, era só para ter uma ideia se algum componente do bronze era atingido por aqueles materiais de construção de vitrine, né? E no caso, o chumbo foi atingido. Eu acho que a Mariana está digitando ali, não sei se ela consegue retornar. Saiu. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não sei se todos têm, eu passei 2 artigos, né, para a Andréia, artigos de revisão, que eu acho que vale a pena vocês, se vocês mandarem, quem não mandou para a Andréia. Eu vou pedir para vocês preencherem o formulário que tem o e-mail de vocês, porque aí eu consigo encaminhar por e-mail esses 2 artigos que a Virgínia me encaminhou, tá?
Eu acho que fica melhor assim, que aí não erro nenhum e-mail. A Lara está digitando. O meu som tá chegando aí, não? Tá. Ah, eu vou deixar a câmera desligada porque está muito instável aqui a minha internet. Bem, eu acho que se a gente não tem mais perguntas, eu queria agradecer muito a Virgínia, né? A gente tem um teto sempre de 1 hora, às vezes a gente passa um pouquinho, mas muito obrigada, Virgínia, por ter aceito o nosso convite. Vamos combinar outras conversas durante o próximo ano, né? Acho que tem muito material para nos mostrar. E até não sei se o Ricardo ainda está aí na sala. Depois vim falar um pouco do Laçador também, né? Esse projeto tão legal que vocês fizeram um curso, né? Deram um curso um tempo atrás e agora então a restauração está saindo. Acho que ia ser bem legal juntar esse trabalho, né? Eu queria aproveitar também e falar, a Silvana digitou aqui sobre o sexto encontro luso brasileiro, então vai ter o lançamento, né, Virgínia, do livro, do seu livro no evento, né? Tá ruim o meu áudio? Não, tá. Então, acompanhe a nossa programação do Luso Brasileiro nas nossas páginas, nas redes sociais, que hoje estão fora do ar, infelizmente. Mas em breve deve ser retomado, né? E também lembrando do Luso Brasileiro, quem não se inscreveu ainda pode se inscrever como ouvinte, né? E estão todos convidados a participar, que vai ser agora em novembro. Virgínia, queria te agradecer mais uma vez, né, por essa aula, foi super didática e assim deu uma noção, né, de quanto é trabalhoso esse monitoramento desses agentes, né? Foi incrível, assim. E conhecer também um pouco desses testes hoje, que eu tinha um conhecimento muito superficial, assim, acho que eu vou pesquisar mais sobre eles, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Mari, que está aí? Eu vou desligar, então, nossa gravação. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada pela atenção de todo mundo.